Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma breve apresentação sobre o nosso artigo que nós realizamos na Escola e Faculdade Senai Roberto Mangi, que é sobre a análise da resistência mecânica do PETG em peças impressas pelo processo de FDM. O grupo é composto por mim, Rafael Holanda e Pedro Barbosa, e o nosso orientador foi o Ricardo Fávaro. Aqui já começando com o sumário, que são basicamente aí todos os tópicos que vão ser abordados ao longo dessa apresentação, onde a gente começa aqui pela introdução, logo após vem o referencial teórico, a metodologia, os resultados, a nossa conclusão e as sugestões para trabalhos futuros e, por fim, as referências bibliográficas. Começando pela introdução, a gente já começa aqui com as necessidades de tecnologia da prototipagem rápida, que é basicamente aí um conjunto de tecnologia usada para fabricar objetos físicos a partir de um modelo de um sistema CAD. É a importância da impressão 3D hoje em dia, que é basicamente a objetividade de obter uma peça física a partir de uma única etapa, os tipos de tecnologia de impressão, que a gente vai ver mais profundamente um pouco mais para frente, o ensaio de tração, que foi muito importante para a gente, que foi basicamente o necessário para a gente realizar nossos testes, e o objetivo do projeto, que é realizar os testes de ensaio de tração no PETG, impressos em diferentes ângulos de direção, como por exemplo aí a gente imprimiu em 0 graus, 45 graus e 90 graus, para ver qual sentido vai ter um melhor resultado. O nosso referencial teórico agora, começando pela impressão 3D, que é, né, a impressão 3D. A impressão 3D, aí também conhecida como manufatura aditiva, é uma família de processos que produz objetos ao adicionar material em camadas, e ela também é considerada um dos pilares da indústria 4.0. E esse processo aí, ele se é conhecido aí pela adição de material derretido aí em camadas até formar o produto. Aqui a gente tem alguns tipos de áreas aí que a impressão 3D atua, como aí, por exemplo, na medicina, com protótipo facial, na arquitetura aí uma maquete, na engenharia a gente trouxe uma maquete também, só que uma maquete estrutural, na automotiva uma manopla de carro e no design um sapatos de criança. É, aqui a gente trouxe diversos tipos aí de tecnologia da impressão 3D, com sua categoria e o material utilizado aí. Mas aqui o mais importante aqui pra gente vai ser o FDM aí, né, que é modelação por extrusão de plástico, também conhecida, que se baseia aí na categoria de extrusão de material e é compatível aí com os termoplásticos e as ceras. Aqui a gente vem para dar mais uma aprofundada aí na modelagem por deposição fundida, a FDM. Ela foi criada aí no final da década de 80 por Scott Cramp, onde aí o material é basicamente derretido e distribuído em camadas que são estabelecidas via software. É, ele é compatível aí com uma variedade de materiais, como por exemplo o TPU, o PPSF, o ABS, o PETG, o PLA, o PC, o poliéster, as ceras e outros diversos aí. O processo basicamente, o funcionamento do processo é basicamente o material ele vem em filamentos, onde o filamento vem até a cabeça de extrusão, que é onde vai acontecer aí o aquecimento e o derretimento do material, e após isso vai acontecer a construção da peça em camadas aí estabelecidas via software. O PETG. O PETG aí é classificado como um copolímero amorfo e aleatório.
através de uma composição de poliéster modificado do polietileno tereftalato, PET, obtido principalmente pela reação entre o etileno glicol e o ácido tereftalato. Algumas vantagens aí desse material: ele é seguro para alimentos, durável e acessível, ele é fácil de imprimir pela sua capacidade aí de absorver a umidade do ar, que o torna aí pegajoso, e durante o processo de injeção ajuda nas peças a serem mais aderentes entre as camadas e a mesa de trabalho. E algumas características mecânicas aí que a gente trouxe foi a alta flexibilidade, a rigidez, a tenacidade, a baixa permeabilidade a gases e também é resistente a impacto. E algumas características aí do PETG mesmo, como a densidade, sendo aí de 1,27 gramas por centímetro cúbico, a temperatura de fusão, que é 240 graus, a transição vítrea 85 graus Celsius, a tensão de escoamento 51 megapascal, a resistência à flexão 72 megapascal e o módulo de elasticidade 2120 megapascal. A metodologia que a gente utilizou: a gente utilizou a impressora 3D Creality modelo 3040 do Senai. Os parâmetros aí dos corpos de prova que a gente imprimiu: a gente utilizou aí a altura da camada de 2 décimos, o volume do preenchimento a gente utilizou em 100%, a distância de linha de preenchimento a gente utilizou 4 décimos, a espessura da parede 4 décimos também, o número de filetes 1, a temperatura de impressão foi de 235 graus Celsius e a temperatura da mesa de impressão, que também é muito importante, foi de 80 graus Celsius. E aqui a tabela ao lado a gente trouxe algumas propriedades aí de acordo com o fabricante do material que a gente comprou, onde ele nos indica que a propriedade de tensão de escoamento aí é de 18,6 megapascal. O módulo de elasticidade ele trouxe para a gente como 1067,9 megapascal. A tensão de ruptura de 32,6 megapascal e ele alongou aí 7,74%. Aqui detalhando melhor aí o sentido do corpo de prova que a gente imprimiu. Como 90 graus aqui na vertical, 0 graus aqui na horizontal e 45 graus aqui na diagonal. Aqui estão as medidas que a gente utilizou para as medidas aí em 2D que a gente utilizou para imprimir o corpo de prova, de acordo com a norma ISO 527-2. A metodologia que a gente utilizou aí para realizar o ensaio de tração foi com a máquina Kratos modelo K80.4, aqui da escola Senai Roberto Mangi, e ela nos possibilita aí, de forma computadorizada, através de um software da própria máquina, nos possibilita definir os parâmetros de ensaio, visualizar, analisar os resultados graficamente e de forma precisa através de um extensômetro. Esse extensômetro aí a gente está falando de uma medida precisa, muito precisa aí na casa de microns, e foi muito importante para a gente. Aqui a gente trouxe aqui uns resultados. Como a gente pode ver, os corpos de provas aí, eles se romperam aí de acordo com o sentido de impressão. Olhando aqui na 90 graus, parece que ele meio que deu uma esticada aí, né, de 45 ele rompeu aí no sentido de diagonal, e em 0 graus aí ele simplesmente se rompeu, ele quebrou, vamos dizer assim. Aqui a gente trouxe em forma de tabela e gráficos os nossos resultados dos corpos de prova impressos no sentido vertical 90 graus, onde a gente tirou uma média desses corpos de prova. A gente obteve aí de tensão de escoamento 28,34 megapascal,
tensão de ruptura a gente teve 45,16 megapascal e alongou 3,33% aí do valor total do comprimento total do corpo de prova. O desvio padrão que a gente obteve foi 1,03 na tensão de escoamento, na tensão de ruptura 0,75 e alongou 0,25. Os resultados do corpo de prova na diagonal. A gente teve aí uma média da tensão de escoamento de 14,78, a tensão de ruptura de 21,48 e alongou aí 2,47. Um desvio padrão na tensão de escoamento de 1,24, na tensão de ruptura de 1,04 e no alongamento de 1,66. Já nos impressos no sentido horizontal 0 graus aí, a gente teve uma média de tensão de escoamento de 7,71 megapascal, a tensão de ruptura de 13,5 megapascal e alongou aí 1,52%. O desvio padrão foi de 0,79, a tensão de ruptura de 0,64 e alongamento de 0,93. E aqui são a nossa conclusão. Aqui a gente, no texto à esquerda, a gente separou aí entre os melhores resultados, onde os diferentes sentidos de impressão aí na horizontal, a gente obteve aí um dos piores resultados, que suportou aí o melhor corpo de prova, suportou uma tensão máxima de 14,2 megapascal, a tensão de escoamento de 7,85 megapascal, ele alongou aí apenas 1,81%. Isso aí, esse resultado de 0 graus aí na horizontal já era um resultado esperado, né, pelo sentido que o sarro de tração puxa, que ele puxa no sentido vertical. O de 45 graus aí, ele suportou uma tensão máxima de escoamento aí de 22,3, a tensão de escoamento de 15,49 e alongou 1,39%. E por fim aí o que mais se destacou, que foi o impresso na vertical, 90 graus aí, que suportou uma tensão máxima de 45,82 e a tensão de escoamento de 29,42 megapascal e ele alongou 13,59%. E aqui na tabela ao lado a gente trouxe aí uma diferença aí dos valores de referência com o nosso melhor resultado obtido, uma análise aí comparativa. De tensão de escoamento, de acordo com os valores de referência, ele obteve aí um valor de 18,6 megapascal e no nosso melhor resultado a gente obteve um valor de 29,42 megapascal. A tensão de ruptura aí dos valores de referência foi de 32,6 e do nosso resultado deu 45,82. E alongou, de acordo com os valores de referência, 7,64 e do nosso melhor corpo de prova 3,59. Aqui a gente pode definir que, em comparação aí com os valores da tabela de referência, os nossos testes aí tiveram o melhor resultado na maioria das propriedades citadas, e isso provavelmente ocorreu por alguma interferência no projeto, ou então por alguma imperfeição aí no material, né? Ou pela deficiência de fabricação, ou então até mesmo por a gente nos ter limitado a apenas 3 corpos de prova para cada sentido de impressão. Ou seja, aí é uma média muito baixa que a gente teve, né? E também vale lembrar aí que as medidas foram todas utilizadas a mesma norma, mesmo padrão de impressão que o do valor de referência do fabricante. E aqui a gente trouxe algumas sugestões para trabalhos futuros, onde a gente indica aí utilizar mais corpos de prova para que tenha uma média melhor dos resultados obtidos e também variar aí o sentido de impressão. Como por exemplo, aí a gente trouxe para vocês nos ângulos de 0, 45 e 90 graus. Aí você pode variar mais, por exemplo, aí imprimir um corpo de prova em 60 graus, ou então de forma cruzada, que hoje em dia já tem também. E
também testar diferentes parâmetros de impressão. E por fim aqui a gente trouxe as nossas referências bibliográficas, de onde a gente tirou todo o conteúdo para a realização do trabalho. E é isso aí, galera. Muito obrigado por ter ficado até o final e até a próxima. Tchau, tchau.